A questão 51 coloca aqui um texto de Castells M, A Sociedade em Rede, a Era da Informação, Economia, Sociedade e Cultura. Vamos nessa. O exercício pergunta: qual mudança estrutural é resultado da forma de organização econômica descrita no texto? Vamos ver qual que é essa forma de organização econômica para que, então, a gente consiga determinar qual é essa mudança estrutural que vai ser gerada como consequência. Olhando para o texto em questão, uma nova economia surgiu em escala global no último quartel do século XX. Chamo-a de informacional, global e em rede para identificar suas características fundamentais e diferenciadas e enfatizar sua interligação. Ele está falando sobre uma mudança na economia que se deu no último quartel do século XX, ou seja, uma mudança recente, uma mudança que aconteceu já próximo do início do século XXI. Ele caracteriza essa mudança na economia como sendo uma economia agora informacional, global e em rede, demarcando que ela tem características de interligação. Dando continuidade à leitura. É informacional, porque depende basicamente de sua capacidade de gerar, processar e aplicar de forma eficiente a informação baseada em conhecimentos. É global, porque seus componentes estão organizados em escala global, diretamente ou mediante uma rede de conexões entre agentes econômicos. Você já percebe que é um modelo de economia em que não existe o isolacionismo. Você tem uma interação entre diferentes atores. É uma economia globalizada, que é uma característica realmente marcante do que aconteceu a partir do início do século XXI. É rede porque é feita em uma rede global de interação entre redes empresariais. Várias empresas que comercializam entre si de maneira mútua, estabelecendo um cenário global econômico. Vamos lá. Qual que então é uma mudança estrutural, resultado dessa organização, dessa nova economia que ele está citando no texto pra gente? Letra A. Fabricação em série. Isso aqui é falso. A fabricação em série é uma característica que remete à segunda revolução industrial. A segunda revolução industrial foi marcada por um modelo produtivo, que o Enem já cobrou algumas vezes, que é o modelo produtivo do Fordismo, Taylorismo. Na segunda revolução industrial, que inclusive remete a qual século? Remete ao século XIX. Havia a aplicação de um modelo produtivo na indústria, que era o modelo conhecido como Fordismo-Taylorismo. Esse modelo produtivo preconizava por uma produção dos produtos que eram padronizados, que eram feitos com grandes volumes, formando estoques, que era uma característica marcante daquela época, buscando nessa tentativa maximizar o lucro. E isso já não é uma característica mais da economia atual globalizada, então a gente consegue excluir a letra A. Letra B. Ampliação de estoques também está errado, porque eu acabei de falar para você. A ampliação de estoques é uma característica do quê? Da segunda revolução industrial, do Fordismo-Taylorismo, onde você tinha uma produção em série que levava a uma produção em massa desses produtos que então formavam grandes estoques. Formação de estoque não é característica da economia atual. A economia atual não tem como característica marcante formação de grandes estoques. Pelo contrário, hoje em dia, você tem muitas empresas que nem têm estoque sendo formado. A produção é sob demanda, é de acordo com a necessidade do mercado consumidor. Se tiver muita demanda por determinado produto, a gente produz. Se não tiver, a gente nem produz nada. A gente deixa para que seja de acordo com a necessidade. Letra C. Fragilização dos cartéis? Incorreto. Os cartéis fazem parte de uma estratégia empresarial que surge a partir da economia globalizada. Cartéis não existiam lá no século XIX de maneira significativa. No século XVIII, nem se fala. Isso aqui é algo que começa a surgir a partir do século XX e do século XXI. Logo, não faz sentido você pensar que com a economia globalizada você tem fragilização dos cartéis. É o contrário. Os cartéis agora estão cada vez mais fortalecidos, apesar de ser algo questionável do ponto de vista da legalidade. Letra D. Padronização de mercadorias também está errado, porque padronização de mercadorias é uma característica, adivinha? Do Fordismo-Taylorismo. Também é uma característica da segunda revolução industrial. Não é uma característica típica da economia globalizada. Só sobra a letra E, desterritorialização da produção. Exatamente. Na economia globalizada, a produção é desterritorializada. O que isso aqui significa, Vini? Significa que nós temos, e aí essa palavra ela é muito importante, que é uma desconcentração industrial. A indústria no cenário atual, a indústria no cenário globalizado é desconcentrada. Você não tem mais os polos industriais totalmente concentrados em países desenvolvidos. Você tem agora uma expansão da indústria em vários outros sentidos. E isso é uma característica muito marcante do nosso cenário presente. Inclusive, isso se vincula a um modelo produtivo que a gente chama de
toyotismo. O toyotismo, né, também chamado de pós-fordismo, porque ele vem depois do fordismo, é um modelo produtivo que contrapõe-se ao fordismo. O que o toyotismo vai propor? Ele vai propor, em primeiro lugar, essa desconcentração industrial. Ele vai propor uma produção baseada no que a gente chama de just in time. O que é just in time? É uma produção de acordo com a necessidade, de acordo com a demanda. Então você não forma mais estoque. Agora, a indústria age da seguinte maneira. Ela faz uma pesquisa de mercado, vê o que o mercado consumidor quer comprar e, baseado nas preferências desse mercado consumidor, ela produz esse produto. E ela produz somente na quantidade necessária. Ela não está preocupada em ficar formando estoque, porque a todo instante a preferência do mercado pode mudar. E se ela tiver lá um estoque grandioso de determinado produto e a preferência do mercado mudar, ela vai acabar tendo um prejuízo, porque não vai ter mercado consumidor para pegar aquele produto que ela ficou estocando e que agora já não é mais a preferência da média da população. Portanto, a letra E seria a melhor opção aqui pra gente. A desterritorialização da produção é uma característica marcante da economia globalizada. E aí, observe, isso se insere muito a partir da terceira revolução industrial. Terceira revolução industrial, diferente da segunda revolução industrial. Essa característica do toyotismo é típica da terceira revolução industrial. Aqui na terceira revolução industrial, sabe qual que é a outra palavra-chave que você tem que ter em mente? Tecnologia. Por quê? A partir da terceira revolução industrial, que se dá ali, né? A partir dos anos 1970, 1960, basicamente ali do século XX em diante, você tem uma mudança na realidade econômica em que o que tem valor hoje em dia é a tecnologia. É só você olhar para as empresas mais ricas do mundo. A maior parte delas utilizam tecnologia massiva. Olha para o cara aí mais rico do mundo, Elon Musk. Na verdade, acho que o Elon Musk não é mais o cara mais rico. Mas de qualquer maneira, imagina, o Elon Musk é caracterizado aí como um dos caras que mais tem dinheiro no mundo. Mas por quê? Porque a empresa dele é uma empresa voltada essencialmente a desenvolvimento de tecnologia. E tecnologia é o que mais tem valor hoje em dia. E informação é o que mais tem valor hoje em dia. Como que você desenvolve tecnologia? Vou além. Você desenvolve tecnologia a partir de tecnopolos, que são centros voltados à construção de tecnologia. No Brasil, os tecnopolos são essencialmente as universidades. E aí você já até entende por que o Brasil é carente de desenvolvimento de tecnologia. Por que o Brasil importa muita tecnologia, né? Compra a tecnologia de fora e não produz muita tecnologia, porque a gente não tem infraestrutura para desenvolver tecnologia de maneira específica. Isso aqui é uma informação importantíssima de você ter em mente. Tudo bem? Cabe ressaltar também, só para fechar essa nossa questão aqui, porque ficou uma revisão legal isso aqui, tá? Só para fechar essa questão, é importante pontuar que já se fala de uma quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial começou, entre aspas, a partir de 2010. Eu coloco entre aspas porque não é consenso entre os geógrafos. Mas nós dizemos que na quarta revolução industrial surgem algumas características muito marcantes a partir dos anos de 2010 para frente. Primeira delas, inteligência artificial. Isso talvez vai ser o que mais vai mudar a nossa realidade no decorrer dos próximos 10 anos. Outra coisa que nós temos aqui, a chamada IoT, Internet of Things, né? Que é basicamente, muitas vezes, eletrodomésticos, coisas que você compra para sua casa que você consegue controlar por meio do seu celular. Essa relação é algo que vem crescendo cada vez mais. Dados imensos que são armazenados em redes digitais. Então nós temos ali a Big Data. A Big Data são esses dados imensos, essa grande quantidade de informações disponíveis na internet que são armazenados por conglomerados empresariais. São características muito marcantes da quarta revolução industrial, né? A robotização. Olha lá. Na quarta revolução industrial, as indústrias começam a ser robotizadas. Hoje em dia você tem robôs que fazem a função que antes era executada por seres humanos. Isso também é uma característica associada à quarta revolução industrial no contexto atual, nesse desenvolvimento de tecnologia, apesar de ser algo que não é consenso entre os geógrafos. Estou passando aqui no final desse vídeo de resolução de questão para te fazer um convite. Se você está estudando para o Enem, se você está estudando para a prova de vestibular e quer passar em medicina ainda neste ano, vá aqui na descrição do vídeo e acesse o link que eu deixei reservado para você no topo da descrição. Lá nessa página, você vai conhecer a plataforma Vinícius Oliveira, que é o meu preparatório focado na aprovação em medicina. Dentro da plataforma Vinícius Oliveira, você vai ter acesso a aulas de todas as matérias, com mais alto padrão de qualidade e didática, listas de questões pós-teoria com gabarito comentado, listas de revisão sugeridas, cronogramas personalizados, segmentados por semanas, com tudo que você tem que estudar, do básico ao avançado, para que você seja aprovado em medicina ainda neste ano. Não perca mais tempo. Vá aqui na descrição, toca no link, conheça a plataforma Vinícius Oliveira, torne-se meu aluno e garanta uma preparação de altíssimo nível que vai te trazer muito mais resultado para que você passe na faculdade ainda neste ano.